Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos mais uma vez neste vídeo curto aqui do nosso grupo, do nosso canal, Paulo Jorge. O nosso texto de hoje talvez seja o texto mais sarcástico da Bíblia. Encontra-se especialmente no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo número, especialmente aqui, versos número 2. Eu vou ler o verso número 2, você vai ouvir. Eu vou começar especialmente no centro da mensagem. A mensagem diz o seguinte: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poderio, o seu trono e grande autoridade. Versículo número 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um sofrimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Versos 4. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Queridos, vamos orar. Querido Santo Deus que estás no céu, obrigado por este texto. Abençoe o Espírito Santo para que possa nos ajudar a entender. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Olha, o texto bíblico fala sobre um evento muito importante. Primeiro, a Bíblia, quando fala de que a besta, o texto bíblico está a falar aqui de uma profecia simbólica. A besta, no livro de Daniel, capítulo número 7, versículo 24, fala de que bestas são poderes terrenos. Isso é profecia. A besta significa o quê? Significa poder. Agora, você pode ler sozinho lá no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 24. Vai ouvir que os chifres representam o rei e o animal representa o reino. Muito bem. Agora, uma coisa muito importante. Diz que o dragão deu à besta o seu poderio. Quem é o dragão? Apocalipse 12, versos número 9, fala o seguinte: o dragão, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Agora, no Apocalipse, a besta que sai do mar representa povos, nações, línguas, que representa este poder, tinha autoridade. Então, quando o Apocalipse diz que mar representa povos, nações, línguas, isso está no livro de Apocalipse 15 ou 17, versos 15. Agora, aqui o texto bíblico diz que o dragão, ele deu o seu poderio à besta. Então significa Satanás deu o seu poderio, ou deu a sua autoridade ao poder. Qual é o poder que está sendo mencionado aqui? Lá no livro de Daniel, nós encontramos 4 bestas. Uma besta que é como um leão, o outro é como se fosse leopardo, tem asas, não é? Tem 4 asas. E a seguir temos o animal que é chamado por urso. E por último temos o dragão. Agora, contanto com a profecia do livro de Daniel capítulo 3, Daniel capítulo 2 especialmente, quando a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, o primeiro reino, que é chamado por cabeça do ouro, representa Babilônia. O peito de prata representa Média Pérsia. E o quatriz de bronze representa o Império Grego. E ferro representa o Império Romano. Do mesmo jeito, os 4 animais também que estão lá simbolicamente no livro de Daniel, capítulo 7. O primeiro rei, o primeiro animal é então o Império Roma, aliás, o Império Babilônico. O segundo, que é leopardo, é o Império também Média Pérsia. E o terceiro, que é o urso, representa o Império Grego. E o quarto animal, que tem 10 chifres e o mesmo, então, tem também as 7 cabeças, representa o Império Romano. Muito bem. Agora, o texto bíblico, aqui no livro do Apocalipse 13, ao falar que este poder, essa besta, a última besta, deu o poderio, a sua autoridade
à besta. O dragão dá poder à besta. Isto quer dizer, Satanás dá autoridade à besta. Para fazer o quê? Dá autoridade e o seu trono. Como é que aconteceu esta questão da doação do poder e da autoridade a partir do dragão para dar à besta? Nós sabemos muito bem que o dragão representa o espiritismo, ok? O dragão representa Satanás, também ao mesmo tempo representa o espiritismo. O que diz o espiritismo? O espiritismo diz que a alma não morre. Como diz o livro de Gênesis capítulo 3, o versículo número 4, quando Satanás fala a Eva, a serpente fala a Eva de que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que tomardes da árvore, comerdes da árvore, se abrir-se-á os seus olhos, serás conhecedores do bem e do mal. Então, o espiritismo explica de que a alma de uma pessoa não morre. Então, neste texto, encontramos que o dragão dá autoridade à besta, e esta besta é representada pelo o poder, o quarto reino na terra é o poder romano. Então, temos a certeza de que a autoridade do poder romano é autoridade dada por quem? Por espiritismo. O espiritismo que representa Satanás. Satanás deu autoridade ao império, nesse contexto romano, foi dado autoridade, especialmente com o dragão. O dragão é Satanás, que representa espiritismo, porque eles adoravam falsos deuses, os romanos. Agora, qual é a besta que foi dada autoridade com Satanás? Então, é a besta que vem depois do império pagão. O império pagão, quer dizer, o Império Romano tem duas fases, fase pagão e fase espiritual. Então, a fase espiritual foi dada autoridade com a fase pagão, que é a fase, então, quem? O Constantino, quando deu poder e a sua autoridade e o seu trono ao poder espiritual romano, que é o poder, o sistema, nesse contexto. Agora, o Apocalipse continua. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta. Quem adorou? Todas as nações do mundo que estavam naquele tempo adoraram o poder papal, como se fossem deuses na terra. Como disse a enciclopédia, mostra de que o Papa, dizia que o Papa, ele é substituto de Deus na terra. Isto na Idade Média. Agora, o que a Bíblia fala aqui? Diz que eles adoraram a besta, adoraram o dragão, que é o espiritismo, que deu autoridade ao papado, e as pessoas, adorando isso, adorando a besta, assim como o dragão, eles perguntavam: quem é semelhante à besta? Quem é semelhante ao poder papal? Quem pode guerrear com o poder papal? Porque a besta, que é a autoridade papal, foi dada uma boca para falar arrogância, para falar blasfêmia. O que é blasfêmia? Blasfêmia é falar contra Deus, é mudar as leis de Deus, é dizer que é Deus sendo homem. Então nós sabemos que este sistema papal, a pessoa que toma posse, representa Deus na terra de acordo com a orientação dele, de acordo com os princípios dele. Aquele que se torna Papa, ele torna-se então o substituto de Deus na terra. Por isso aqui no verso 5, a besta foi dada autoridade, aliás, foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmia, que significa insultar Deus. O que é insultar Deus? É você, sendo homem, se fazer de Deus. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. O que são 42 meses? São 1260 anos, porque um mês tem 30 dias. 30 vezes 42 é igual a 1260, que representa os anos que o poderio papal poderia tomar posse, ou poderia dominar no mundo. E isso aconteceu que o sistema papal começou a reinar de 538 até no ano de 1798, com a morte do Papa na França, que foi executado, que estava preso, que estava cativo. A Bíblia continua falando aqui de verdades sublimes. Aqui diz: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus, amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. E os que habitam nos céus,
Foi-lhe dado poderio para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Por isso que este poder dominou todos os reinos da terra. E no ano de 1798, então a França anulou o poder papal. E ao mesmo tempo que em 1929 Mussolini deu autoridade para que este poder reinasse.